Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje me curar. Nós podemos convidar o nosso ego para ele se repousar e que tudo que seja conversado aqui hoje possa atingir a essência do nosso ser, que é lá, o receptáculo do conhecimento que vamos trabalhar essa noite, é lá onde essa sementinha deve germinar. Então, nesse movimento de inalação e exalação lenta e profunda, nós nos conectamos com a nossa essência e trazemos a intenção que nos trouxe até aqui essa noite. Cada um olha lá no solo sagrado do seu coração e vê qual foi o objetivo que trouxe você até aqui esta noite para ouvir essas palavras. O que você gostaria de transmutar com essa energia que vai ser trabalhada aqui? O que você gostaria de mudar? O que você gostaria de compreender? O que você gostaria de melhorar? Que nós possamos ter um novo olhar para o amor, para a sexualidade e para o poder que essa energia desperta em nós. Não serviam mais para mim e que me causavam um certo desconforto. E dentre essas teorias existia a questão do amor, do sexo e do poder, né? Mas principalmente essa questão da sexualidade. Como a sociedade vê essa questão e como me foi ensinado ver essa questão, era algo que não me cabia. Porque ou eu ia do lado da educação religiosa que eu tive, que tudo era pecado, ou da educação dos meus pais, que tudo era proibido, ou do meu corpo me dando sinais de que precisava de alguma coisa e eu não sabia o que fazer com aquilo tão pecaminoso, tão errado. Então começou essa busca, alguns anos atrás, de olhar a sexualidade com outros olhos. Uma das coisas que eu percebi assim, que quando nós olhamos para essa energia da sexualidade, com esse olhar divino, eu encontro através da sexualidade. Fez muito sentido mesmo. Então essa conexão perdida com o amor incondicional, com a aceitação, se eu ainda não consigo praticar com todos os seres e na minha vida cotidiana, nesse momento, pelo menos nesse momento, é o momento onde eu me conecto com os olhos do meu parceiro, uma conexão, e eu vejo, através dos olhos dele, eu vejo Deus. E não tem nenhuma bandeira religiosa, não estou falando isso desde um ponto de vista de qualquer ideologia religiosa, mas é a centelha divina em mim, é a parte em mim que é a luz, que conecta a parte do meu parceiro que é a luz. E isso eu achei de uma profundidade tão grande, e passou a fazer muito sentido. Muitas pessoas estavam dizendo assim, olha, pela primeira vez eu sei o que é ser um homem. Então um homem de 40, 50, 60, 70 anos chorando e dizendo, agora eu sei o que é ser um homem. E uma mulher podendo dizer, agora eu posso me aceitar como eu sou e olhar para mim na dimensão maior do meu ser. Então, é esse convite que eu quero fazer para nós, para que nós possamos olhar a dimensão maior do nosso ser e, através disso, alcançar, através do amor, através da energia da sexualidade, alcançar esse poder divino que está em nós e que nós acessamos nessa conexão. Depois de ter estudado tudo que eu, feito esse percurso até aqui, eu cheguei à conclusão de que eu sou radicalmente contra o sexo. Eu realmente acredito que o sexo deveria ser proibido e abolido e dito que deveria ser proibido e que
todos deveríamos aprender a fazer amor. Porque o sexo pelo sexo é dois corpos vazios, é quase dois egos que se encontram na maioria das vezes. Mas quando eu saio do sexo pelo sexo e eu entro no amor pelo amor, é outra dimensão. Então eu realmente acredito que o sexo deveria ser algo... Por isso, o que as igrejas querem dizer, o que os nossos avós, nossos pais, tudo isso queriam dizer, era que exatamente isso, que esse sexo pelo sexo é algo que não é, que tira a nossa vitalidade, que tira a nossa paz de espírito, que tira a nossa tranquilidade, que nos esvazia e nos faz dependentes, porque ele não nutre. Eu e a Jura, que gostamos bastante de comidinha aqui, o sexo é mais ou menos como comer um alimento vazio, né? Aquilo que a gente chama de alimento que não tem mais nutrientes. Ele enche a tua barriga, mas ele não te nutre. Daqui a um tempinho você vai estar com fome de novo. O sexo é realmente isso. Mas quando eu faço amor, é outra dimensão de cura, de conexão, e a nutrição é a nutrição da alma. Porque eu transformei aquele ato numa meditação. E aí eu não tenho a dependência nem de um parceiro e nem de uma frequência. Mas eu tenho uma energia que eu transmutei e que ela volta multiplicada para mim. Então esse é o ponto que nós devemos olhar e nos ater a ele, o que é, porque geralmente quem quer esse contato físico só é o nosso ego ou o nosso corpo físico. Mas essa é uma dimensão muito pequena do nosso ser. E quando eu vou além desse físico, esse corpo físico que tem uma agenda, que tem um objetivo, que começa e ele tem 10 minutos e ele tem 15 minutos para fazer o serviço porque ele tem outra coisa para fazer, e geralmente o corpo está lá, mas a cabeça não está, e eu tenho que buscar trazer ela de vez em quando, esse realmente deveria ser abolido. E foi isso que nos foi dito pelas igrejas, que é um conhecimento oculto, que esse ato sexual é um desperdício de energia. Porque eu estou colocando toda essa energia, toda essa vitalidade e estou jogando ela fora. O que eles queriam dizer da proibição era exatamente isso. E para que nós nos voltássemos para dentro, para que houvesse uma troca de energia, para que houvesse uma efusão de energia dos pares. Então, a minha colega disse outro dia assim, você vai falar sobre isso, mas você vai dizer que você é contra o sexo? Eu vou dizer que eu sou contra o sexo, mas eu vou dizer que eu sou totalmente a favor do fazer amor. A doutora Christine Westrup, ela faz uma pesquisa sobre o envelhecimento, as causas do envelhecimento. E ela diz que as deusas nunca envelhecem. E ela tem uma pesquisa bem interessante, eu já contei para algumas pessoas aqui, e a mãe dela tem 93 anos. E o ano passado ela estava contando que a mãe dela foi pega por excesso de velocidade. E aí a policial parou ela e pediu os documentos, e ela mostrou os documentos, e o policial foi lá no carro, voltou e falou, mas olha, tem alguma coisa errada, porque segundo os nossos registros a senhora tem 93 anos. Ela disse, eu também acho que tem alguma coisa errada. A conclusão que ela chegou com essas pessoas com mais de 100 anos é que eles não acreditavam no processo de envelhecimento como nós acreditamos. Ela trabalha muito com isso, que ela coloca o peso das nossas crenças na nossa vida. E isso são dados, por exemplo, sobre diferentes assuntos. As pessoas que acreditam ou que têm medo de alguma coisa são as que são mais propensas a sofrer desse tipo de problema, do que aquelas que nem conseguem conceber. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa no ano passado de uma comunidade que vive no Vale do Hunza, que é uma região entre a Índia e o Paquistão, que as mulheres têm filhos até os 70 anos. Eles vivem até os 120 anos. Já ouviu falar? A gente leu, né, Helena? A gente viu. A gente até ia visitar a comunidade, mas porque como ela está entre uma região de conflito entre a Índia e o Paquistão, é uma região de difícil acesso. Vários médicos foram lá fazer pesquisas sobre esse assunto. E o que acontece? Você sabe por que eles não morrem de câncer? Eles não sabem que o câncer existe. Ninguém foi lá falar para eles que existe uma doença que mata assim. Então eles não têm medo disso. E outro dia uma amiga minha foi levar o pai dela no médico, e aí o pai dela, morrendo de medo, perguntou assim pro médico, ô doutor, e se for câncer, o senhor sabe? Aí o médico falou, se for eu sei. E o senhor acha que eu tenho câncer? Aí o médico falou assim, primeiro não tome posse
porque não é seu. E segundo, que todo mundo tem células cancerígenas. O problema é que um dia elas entram em desequilíbrio e aí por que nesse dia passa a ter mais uma do que a outra? Então essa é a importância de nós revermos no que nós acreditamos, sabe? E a cada momento tá olhando o que eu estou alimentando com esse pensamento, com esse sentimento. Eu estava na Índia uns 2 anos atrás, eu estava com uma senhora no meu quarto, no mesmo quarto, 77 anos. E aí um dia ela falou assim para a amiga dela: ai, que tesão pelo meu marido. Aí eu olhei pra ela assim, né, porque a moça que tava, a outra senhora que tava com ela era amiga dela, mas eu não, né. Aí eu olhei pra ela assim com uma cara de assustada, ela falou: o que é? Você acha que é vovozinha aqui? Não, porque você vai chegar na minha idade, você vai ver que tem vezes que ainda tem mais, porque não tem que se preocupar com sair, ganhar dinheiro, ganhar vida, pagar as contas, engravidar, tá com a vida resolvida, não tem nada de períodos ruins durante o mês, que pode ou que não pode. Então ela falou, é outra realidade. E eu fiquei feliz, principalmente dela ter compartilhado aquilo, dela poder dizer, porque se uma moça de 18 ou de 25 diz isso, tá tudo na divisão, são os hormônios. Mas e daí depois, por que é que eu tenho que me enterrar uma parte do meu corpo antes da hora? Muito importante, porque isso vai nos lembrar no começo, quando nós começamos a falar, isso que ele falou da Rússia. A Rússia tem uma permissividade muito grande, e lá o sexo não tem tabu. Só que é o país do mundo com maior índice de aborto. A Sophie Helen contou para nós que tem mulheres com 33 abortos. Meu Deus. E que existe um inconsciente de sofrimento grandíssimo. Não foi? Eles fazem rituais de purificação, coletivo para o grande número de abortos que acontecem na Rússia. Porque eles sabem fazer sexo, mas ninguém ensinou eles a fazer amor. Pois é. E aí é a quantidade, não a qualidade. E aí a conexão não se faz. E aí esse sexo não nutre, porque é algo vazio. É um corpo vazio procurando por outro corpo vazio. E achando que ali vai preencher e não preenche, porque não faz conexão. Eu fui para Buenos Aires e conheci uma criancinha no hotel, um menininho de 3 anos, e a gente viveu uma relação de amor muito profunda. Eu nunca mais vi ele, não tenho a menor possibilidade de voltar a vê-lo, eu acho. E ele queria fazer um avião de vidro e ele dizia pra mim, tia, se eu fizer um avião de vidro eu te levo, tá? E foi lindo, e ele falou muitas coisas lindas, é uma alma muito evoluída. E eu posso chegar aqui e dizer pra todo mundo que eu conheci uma criança de 3 anos e me apaixonei por ela e vivi uma relação de amor intensa. Mas se eu tivesse conhecido um desses homens aqui, eu não poderia chegar e contar que eu vivi isso, porque daí teria um aspecto além de. E aí é que nós estamos misturando sexo com amor ou com qualquer outra coisa. E não é nesse padrão que nós temos que misturar. É numa outra dimensão. Então esse olhar para as nossas crenças vai nos fazer olhar isso também. E ali nós estamos respondendo como é que eu vejo o meu corpo, né?